Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. A comissão tomou conhecimento da decisão liminar do senhor ministro Gilmar Mendes, no habeas corpus número 205.606, no seguinte termo: concedo a ordem de habeas corpus para que a Comissão Parlamentar de Inquérito de Pandemia assegure ao paciente Emanuel Ramalho o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possa, por qualquer forma, incriminado, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não obrigados nessa cláusula. Segundo, direito a ser assistido por advogado ou advogada durante todo o depoimento. E terceiro, o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito ao qual, de resto, faz jus todos os depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja sendo atuado no exercício regular dos direitos acima explicitados. Após a primeira reunião com o Ministério, a Belcher trocou e-mails com a equipe da Secretaria de Vigilância Sanitária e, posteriormente, participou de 2 reuniões com o secretário executivo do órgão, o senhor Rodrigo Cruz, nos dias 20 e 26 de maio. Todos esses fluxos de e-mails foram disponibilizados pela Belcher para essa CPI. Dando continuidade à interface direta e formal com o Ministério, em 27 de maio, a Belcher realizou o protocolo eletrônico para solicitar ao órgão a emissão da carta de intenção, de acordo com as diretrizes repassadas pela Cansinó. Os documentos foram homologados no Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, do Ministério da Saúde, e o processo seguiu o trâmite regular até que, em 4 de junho, a carta de intenção foi apresentada. O objetivo da carta de intenção era inaugurar um canal formal de tratativas da vacina Convidécia junto à Cansinó. Na prática, a nossa interface com os órgãos se limitou a viabilizar esse documento. A Belcher não firmou contrato algum com o Ministério da Saúde, nem mesmo trocou minuta contratual de qualquer natureza. De fato, os órgãos apenas emitiu uma carta de intenção não vinculativa e com condicionantes, a exemplo da autorização regulatória junto à Anvisa de qualquer compromisso contratual e da entrega de 60 milhões de doses ainda em 2021, para reforçar o Plano Nacional de Imunização, por se tratar da vacina com a tecnologia a ser aplicada de apenas somente uma dose. O ministro Marcelo Queiroga chegou a informar sobre a possibilidade da vacina de uma dose na Cansinó, quando esteve aqui nessa CPI no dia 8 de junho de 2021. É importante destacar, no entanto, que após a emissão da carta de intenção, sequer houve a primeira rodada comercial entre o Ministério da Saúde, a Cansinó e a Belcher, ou seja, não houve nenhuma interface perante ao órgão ministerial. Em relação à Anvisa, a Belcher participou de 2 reuniões técnicas antes de protocolar o pedido de autorização de uso emergencial. Uma em 30 de abril e outra dia 10 de maio. A Belcher não participou das reuniões nos dias 8 e 15 de março com a Anvisa, até porque a representação formal da Belcher iniciou apenas em 19 de abril de 2021, a partir da expedição da carta de autorização expedida pela Cansinó. Ocorre que, dia 10 de junho, a Cansinó revogou unilateralmente as credenciais da Belcher, alegando razões de compliance. A Cansino comunicou isso à Anvisa em 17 de junho. Já a Anvisa informou ao Ministério em 18 de junho. Em 15 de abril, eu participei de uma audiência coletiva no Ministério, promovida pela Frente Parlamentar dos Medicamentos, que é presidida pelo deputado Ricardo Barros. Na reunião, haviam outras 6 empresas e não tratava de vacinas, muito menos da Convidécia. A audiência foi registrada pelo Ministério, com publicação e fotos no Flickr do órgão, deixando claro a imagem dos participantes da agenda coletiva cujos nomes e funções em empresas foram formalizadas e são de conhecimento do órgão ministerial. Não se tratou, portanto, de uma agenda às escuras e sem registro sobre a vacina Convidécia.
Como disse, reitero, era impossível estar a tratar sobre a CanSino nesta audiência coletiva, pois sequer a Belcher tinha as credenciais e poderes de representação expedidos pela CanSino nesta data. O deputado Ricardo Barros não participou da reunião sobre a vacina Convidece no Ministério. Tampouco fez gestões com órgãos nesse sentido. Não há vínculo comercial ou societário, direto ou indireto da Belcher e seus sócios com o referido parlamentar. Afirmo categoricamente que toda a atuação e interface institucional da Belcher perante o poder público e suas parceiras nacionais e internacionais privadas se deu como sempre se dá, com boa fé, de forma totalmente ética, técnica, profissional e regular. Em 13 de abril, a Belcher participou de uma reunião presencial com o secretário executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, a abordar única e exclusivamente sobre a pretensão das doações. Neste dia, o empresário Alain Essel participou da agenda. Nesta data, reitero, a Belcher não era representante da CanSino no Brasil. Tudo isso para esclarecer o contexto que envolve a Belcher e os empresários Luciano Hang, Carlos Wizard e o Alain. Está exclusivamente relacionada à tratativa de doações de doses da vacina Coronavac importadas e prontas. Não há qualquer relação da Convidécia com os referidos empresários. Da mesma forma, não houve interferência dos empresários Luciano Hang ou Carlos Wizard com a interface institucional realizada pela Belcher junto ao Ministério sobre a vacina Convidécia. Não há também relação societária, formal ou informal, entre a Belcher e os empresários Luciano Hang e Carlos Wizard, qualquer de suas empresas e representantes. Não há qualquer relação ou interesse comercial dos referidos empresários na representação do Brasil da CanSino. Conforme apresentei o cronograma para todos os senhores senadores e senadoras, no dia 6/4, a CanSino e a Belcher estabelecem um termo de confidencialidade. No dia 19/4, a CanSino estabelece a carta de autorização à Belcher Farmacêutica para representação legal no Brasil. No dia 6/4, estabelece um termo de confidencialidade. Isso mesmo. Quando foi o encontro da Belcher com o ministro, com a participação do deputado Ricardo Barros, líder do governo? No dia 15... Que dia que foi? Dia 15 de abril. Portanto, mas nós não éramos representante legal, eu não poderia falar. Mas, portanto, já tinha assinado o contrato de confidencialidade. Não era um contrato. Era Vossa Senhoria acabou de citar isso aqui? Era uma carta de confidencialidade. Sim, a carta de confidencialidade. Que não é um contrato. Sim, não é um contrato, mas já o coloca na questão sobre a qual iria tratar com o ministro, que disse que as negociações estavam em aberto, inclusive com a presença do deputado Ricardo Barros na audiência do líder do governo. Aliás, a audiência tinha sido marcada para ele, e ele adicionalmente levou Vossa Senhoria. É uma contradição muito grande no início do depoimento. Essa reunião que o senhor teve com o Carlos Wizard, Luciano Hang e Alain. Quem é Alain? O Alain, ele é o sobrinho do Luciano Hang, ele não trabalha na Van, ele tem uma empresa, ele está no ramo de importação há muitos anos e ele não tem vínculo algum com a Van. Essa reunião foi quando, hein? A reunião com eles foi uma live, dia 13 de abril. Eles queriam comprar vacina e... para fazer doações. Você sabe dizer o que o Carlos Wizard doou nessa pandemia toda? Não sei dizer. Não, né? Também queria saber. Mas ele veio aqui e não respondia. Ele ficava calado, ele só ria. Ele ria das mortes. Ele é um bom cidadão, né? Doador. Generoso. Teve nego aqui que disse que ele era herói, né? Que ele tinha que... Então nós temos que fazer uma estátua, não é? Foi proposto aí uma estátua para ele. Ele faz uma reunião querendo doar. É um brincante. Eu, Luciano, aqui do meu lado o Alain. Desde a semana passada, o Alain trabalhou no final de semana todo, tentando encontrar vacina em qualquer parte do mundo para que a gente possa importar. E desde que nós começamos a fazer esse trabalho, tanto eu como o Carlos
recebeu centenas e centenas de ligações de outros empresários também interessados em adquirir vacinas para os seus colaboradores. E aí foi aprovado a Lei 14.125, mais uma jabuticaba brasileira, dificultando todo esse processo. Vossa Senhoria mantém relações comerciais com Luciano Hang? Não, nenhuma. E de que maneira participou das tratativas para importação da CanSino, que ele anunciou, de várias vacinas no mundo todo? Conforme eu até informei para os senhores e senhoras, a gente colocou 2 cronogramas. Um referente doações, que até então nós estávamos falando de outra vacina, que nós onde conseguimos 9 milhões dessas doses, e eles não tiveram envolvimento nenhum com a CanSino. Então, todas as tratativas referente à vacina de doação foi referente à Sinovac. Qual é a sua relação com Alain Kissel? Senhor relator, só permite, essa doação seria de quem? Dos empresários. Um grupo de empresários. Iriam mais doar quais vacinas? Da Sinovac, a Coronavac. À luz de qual legislação? Em que a 14.125. Mas a partir de que se... Mas essa live... Por isso que não deu andamento na questão, porque como a gente sabia que era exclusiva do Butantan, nós iniciamos as tratativas a partir do momento que a gente viu que era exclusivo do Butantan e não foi adiante. Mas, senhor Emanuel, nessa live, o senhor Luciano Hang está condenando a 14.125. Eu não me recordo que ele comentou sobre essa lei 14.125. Ele acabou de falar. Tá, mas... Ele acabou de falar. A lei 14.125 é mais uma jabuticaba brasileira, dificultando todo esse processo. Então, o que está acontecendo aí, senhor Emanuel, é que ele está condenando a lei, está criticando, está divulgando a modificação da lei. Excelência, gostaria de esclarecer, todos os nossos documentos, que inclusive os senhores senadores e senadores foram disponibilizados pela CCPI, todos os documentos que nós enviamos para o Ministério da Saúde, todos estão referindo à Lei 14.125 de 2021. Mas aí que está o segundo problema. A 14.125, nessa altura, não dá cobertura para isso. A 14.125 estabelece a vacinação dos grupos prioritários contratados pelo poder público. Mas no ofício está muito claro que a doação seria integral, 100%. Inclusive, vocês têm acesso a todos esses documentos. Em nenhum momento nós... Mas a doação ocorreria em que momento? Assim que tivesse liberado que a gente conseguisse, mas depois que a gente ficou sabendo da questão do Butantan, que tinha exclusividade da Sinovac. Mas, me permita, senhor Emanuel, o senhor é dono de uma farmacêutica, é representante de uma farmacêutica, me permita. O senhor não sabia que o único laboratório credenciado no Brasil era o Butantan? Não sabia até o momento. Por quê? A essa altura, em fevereiro, março, o senhor não sabia do conflito do presidente da República com o governador Dória? Não. O senhor não sabia do que foi de conhecimento público? O senhor é representante de uma farmacêutica? Eu não sabia. Na verdade, a Sinovac, ela tem diversas plantas em diversos lugares. Então, até então, nós imaginaríamos que a planta onde o Butantan tem um contrato direto, essa planta teria exclusividade. A partir disso, nós descobrimos que o Butantan tinha todo o contrato, que envolveria sobre todas as plantas. Por isso que não viabilizou a questão da compra das doações. O senhor é representante de uma farmacêutica que já firma contrato com o poder público. Antes de participar de uma live, antes de conversar com o Ministério da Saúde, não é preliminar ter essa informação? Que é uma informação tão básica, tão basilar. O senhor marcou com o ministro lhe convidou, ou quem marcou para o senhor ir lá? O deputado Ricardo Barros. Então foi o deputado Ricardo Barros que lhe levou lá. O senhor disse, não fui levado, então se foi ele que marcou, foi ele que lhe levou. É o facilitador político. Eu perguntei, existem outros facilitadores? Existem outros facilitadores, além do deputado Ricardo Barros, já comprovado? Com todo respeito. Porque Vossa Senhoria utilizou a própria audiência marcada por ele. Depois de ter feito uma carta de confidencialidade com a CanSino. Portanto, já devidamente informado da disponibilidade de vacinas, tal.
esse contrato não se firmou porque a Belcha foi descredenciada. Só para você ter uma por ideia. questão de compliance. Só para você ter uma ideia, senhor Emanuel, doutores, olha a vontade como está o ministro Ricardo Barros. É o próprio ministro ali, sem paletó, se sentindo em casa. Né? Quem manda aqui sou eu. Aí tira o paletó numa audiência com o ministro, todos vocês de paletó, e ele se sentindo como se tivesse... Ali quem manda é ele, tá vendo? Tá mostrado ali o seguinte: ocasionalmente o Queiroga está sentado ali na ponta da mesa, mas quem está ali à vontade, né? Como se estivesse na própria casa, é o senhor deputado Ricardo Barros. O que a Belcha está sendo acusada no âmbito da Operação Falso Negativo? Eu mantenho meu direito de ficar em silêncio. A Belcha fez propostas com valores inflacionados ao governo do Distrito Federal, repetiu aquela operação que nós vimos na CanSino, quando a vacina foi vendida 70% a mais do que a vacina da Janssen, que também era ministrada em dose única. Eu mantenho meu direito de ficar em silêncio.